Boa tarde a todos e sejam bem-vindos uma vez mais à Engenharia Geoespacial. O meu nome é Telmo, sou aluno de doutoramento na Faculdade de Ciências e vou falar-vos um pouco de uma técnica de observação da Terra, a altimetria por satélite, e de que forma é que esta mesma técnica nos poderá dar respostas e informação relativamente às alterações climáticas, em particular sobre os oceanos. Bom, a dinâmica do planeta Terra é algo que conseguimos observar todos os dias com os nossos próprios olhos. Por exemplo, o estado do tempo que muda de instante em instante. No entanto, por exemplo, o aquecimento global induzido pelo homem e também flutuações naturais de ano a ano, de década a década, estão a alterar esta dinâmica e a mudar o clima. É um facto que o planeta Terra está a mudar, as alterações climáticas são já bem visíveis e os números não enganam. O tópico das alterações climáticas está efetivamente na agenda atual e imagens como estas que vos apresento aqui são muito comuns, retratando eventos extremos como as secas, as inundações, o gelo ou o aquecimento global, evidenciando, claro está, o forte impacto destas mesmas alterações para as comunidades locais. Estamos a falar de algo de conhecimento de todos, penso eu, particularmente para os mais jovens que estão especialmente atentos a esta temática. Isto tudo para introduzir e para dizer que existe a necessidade de observação e monitorização contínua e permanente do nosso planeta para bem da humanidade. Relativamente ao aquecimento global, e mais a título de curiosidade, acabamos de sair de um ano que foi globalmente um dos dois mais quentes desde que há registros. 2020 e 2016 empatam para o título de ano mais quente e estamos a falar de uma temperatura média global para estes dois anos de 0,6 graus Celsius acima de uma média de 30 anos, sendo esta média de 30 anos calculada com dados de temperaturas desde 1981 a 2010. Este mesmo título de ano mais quente para 2016 e 2020 representa também um aumento médio na temperatura global de quase 1,3 graus Celsius relativamente ao período pré-industrial. A imagem que apresenta à direita mostra as temperaturas de 2020 em relação à média, onde o vermelho representa zonas onde a temperatura média anual de 2020 é superior à tal média de 30 anos e o azul representa regiões onde esta temperatura é inferior à média. Conseguimos assim ver o quanto este ano foi mais quente do que a média, estando praticamente todo o mapa a vermelho, em particular no norte da Ásia. A evolução da temperatura média global, ano a ano, desde 1979 até 2020, está representada no gráfico abaixo, onde mostra um aumento médio global de 0,8 graus Celsius em apenas 42 anos. Aliás, nos últimos 42 anos, o que corresponde a sensivelmente 0,2 graus Celsius por década. Isto em termos globais. Ainda a título de curiosidade, o hemisfério norte está a aquecer a um ritmo bastante superior ao hemisfério sul. Aliás, este aumento global de 0,2 graus por década resulta sensivelmente de um valor de 0,3 no hemisfério norte e de 0,1 no hemisfério sul. Isto acontece por várias razões. Uma delas tem a ver com o facto de o hemisfério norte ter uma parte continental superior, enquanto que o hemisfério sul tem uma parte continental menor. E o oceano aquece mais lentamente do que o continente, ou seja, o oceano é menos sensível ao aumento da temperatura atmosférica. Em relação à subida do nível do mar, consequência do aquecimento global, à esquerda mostro uma imagem da NASA, que mostra o quanto este nível subiu desde 1992 em cada região. Enquanto que a imagem da direita mostra um aumento médio global de cerca de 3,2 milímetros por ano.
Este valor de 3,2 milímetros por ano poderá parecer demasiado pequeno e até pouco significativo, mas se pensarmos num período maior, por exemplo, de 30 anos, estamos a falar de um aumento médio global de cerca de 10 centímetros. E aqui é importante referir que cerca de 30% da população mundial, mais de 2 bilhões de pessoas em todo o mundo, vivem a menos de 100 km da linha de costa, o que, desta forma, as torna altamente vulneráveis à subida do nível do mar. Bom, até aqui falámos em alterações climáticas, em particular no aumento do nível das águas do mar, mas a questão é como é que os cientistas e as instituições dedicadas a estas temáticas têm esta informação, ou seja, como é que se consegue medir o nível do mar globalmente, sendo o oceano aberto tão inacessível? Bom, nos dias que correm, os satélites são ferramentas poderosíssimas para a observação e monitorização da Terra. E, desta forma, os oceanos não são exceção. A altimetria por satélite é, desde mais ou menos 1992, a ferramenta de referência para a monitorização dos oceanos. O seu princípio de funcionamento, representado na imagem e na animação à direita, é muito simples e fácil de perceber. Um satélite em órbita da Terra, composto por vários instrumentos, envia um sinal em direção à superfície da Terra. Este mesmo sinal é refletido e é de novo recebido e analisado no satélite. A partir do tempo de propagação do sinal e da velocidade da luz, é medida a distância entre o satélite e a superfície. Como em cada instante é conhecida a altitude da órbita do satélite relativamente a uma superfície de referência, subtraindo a distância medida satélite-superfície à altitude da órbita do satélite, determina-se assim facilmente a altitude da superfície da água relativamente à mesma superfície de referência. Ou seja, a altimetria por satélite mede ponto a ponto a altitude da superfície da água instantânea. Visto assim, inicialmente pode parecer uma aquisição de informação muito limitada, mas quando se faz uso de vários satélites em simultâneo, combinados entre si, passamos a ter uma melhor cobertura, quer no espaço, quer no tempo, de todo o oceano. Este vídeo que mostro à esquerda mostra a cobertura de um único satélite. Quando todos os satélites passam a ser combinados entre si, teremos uma cobertura ainda mais fina e, no final, teremos a medição da altitude da superfície da água em cada ponto, tal como visível agora na imagem da esquerda com a escala de cor. Esta determinação da altitude da superfície do mar, com precisão a partir de altimetria por satélite, não resulta apenas da medição de um único instrumento. É necessário um conjunto de dados auxiliares e procedimentos intermédios num sistema de observação, digamos assim. Por exemplo, durante a propagação do sinal através da atmosfera, o mesmo sinal é atrasado devido aos constituintes presentes na atmosfera, por exemplo, o vapor de água. Este efeito resulta numa correção que é aplicada às medidas de altimetria. Caso contrário, estaríamos a determinar altitudes da superfície da água com um erro muito elevado. A animação que mostra à esquerda mostra esta mesma correção, por isso a correção devido à presença de vapor de água na atmosfera, que tem um valor absoluto que chega ao meio metro e tem o padrão do vapor de água na atmosfera. Esta correção em particular não é muito fácil de determinar com precisão, dada a sua alta variação, tal como podemos ver na animação da esquerda. E já agora, na mesma animação, conseguimos ver, a partir então da correção do vapor de água, o furacão Irma em 2017. Vemos assim que a altimetria por satélite acaba por ser uma técnica, aliás, como toda a observação da Terra, muito multidisciplinar, incluindo matérias desde a oceanografia até às próprias ciências atmosféricas. Como exemplo de um dos produtos finais da altimetria por satélite, à direita mostra o aumento do nível do mar absoluto
desde 1992 e à esquerda um vídeo com a anomalia do nível do mar entre 1993 e 2019. E o que é esta anomalia? A anomalia do nível do mar é o quanto este nível se afasta de um valor médio em cada ponto. Neste caso, a diferença para um valor médio de 20 anos, sendo este valor médio calculado com dados entre 1993 e 2012. À medida que o tempo passa, conseguimos ver a cor vermelha a ficar mais predominante, ou seja, valores positivos, que indica o nível do mar a subir, tal como já tínhamos visto anteriormente. Conseguimos assim ver a dinâmica, conseguimos assim ver toda a dinâmica da superfície do mar à escala global, que nunca conseguiríamos ver de outra forma a não ser a partir do espaço. Para terminar e para concluir, vimos assim que a altimetria por satélite acaba por ser os olhos da humanidade sobre os oceanos, permitindo uma observação e monitorização global, contínua e permanente. Tão importante como vimos para o problema das alterações climáticas que a humanidade enfrenta atualmente. É importante dizer que conhecimento e informação são poder. Por exemplo, poder de decisão com base em informação geoespacial e que a nossa resposta às alterações climáticas será tanto melhor quanto melhor o nosso conhecimento do nosso planeta. Daí a importância quer da altimetria por satélite, quer da observação da Terra e da engenharia geoespacial no geral. Termino assim, agradeço a vossa atenção e fico disponível para questões. Muito obrigado, Telmo, pela apresentação sobre uma das temáticas da engenharia geoespacial, a altimetria por satélite. Estamos a aguardar algumas das questões por parte dos nossos espectadores. Entretanto, ainda não nos chegou nenhuma, mas vamos só aguardar um pouco mais, que ainda estamos dentro do tempo previsto. Uhum. Mas fica uma das temáticas deste curso que, ao primeiro impacto, o nome pode parecer assim um bocadinho complicado, mas certamente, mas ao mesmo tempo, assim com esta explicação, pode ser um bocadinho mais explícito. Os nossos espectadores da parte da tarde não estão muito participativos. Aproveito para fazer a ressalva de deixem ficar as vossas questões, quer no stand, quer aqui no chat com os nossos oradores. É uma forma de também verem as vossas dúvidas esclarecidas. Os stands estão a funcionar em pleno, os chats dos stands estão a funcionar em pleno. O
O chat aqui também dos oradores também está a funcionar, por isso não sintam medo e coloquem as vossas questões, tentaremos responder a todas elas da melhor forma. E vão visitando os diferentes stands e digam-nos no mural o que é que estão a achar desta edição, um bocadinho diferente, mas na mesma participativa dos dias abertos. Ao que parece não temos mesmo qualquer questão, Telma. Ok. Mas muito obrigado pela participação nos dias abertos e por esta magnífica apresentação Obrigado. sobre a altimetria por satélite. Obrigado. Obrigado. Boa tarde. Obrigado. Tá.